Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou contar para vocês as aventuras de João Pedro. João Pedro é o meu filho, um menino que nasceu para ver se meu coração aguenta bater forte e retomar o ritmo de novo. Dia 11 de abril de 2019 nasce este mocinho que hoje tem 1 ano e 2 meses e assim que a cesárea acontece, eu tive uma gestação super tranquila, porém eu descobri que eu estava grávida, eu já estava de 3 meses e ele não estava dentro da minha programação, então perceba que ele já chega causando uma grande aventura. Ele chega para um pai que tem uma história de paternidade que não é tão legal. Meu marido já tinha 2 filhos de um outro casamento, né, de outra relação que ele tinha. E isso já não era muito simples, então o João chega, né, decide que vai vir, vem, e eu descubro que eu tô grávida de 3 meses. Então no dia 11 de abril nasce esta criança numa cesárea, porque novamente eu não tive nenhuma dilatação. E aí, assim que ele sai de mim, a primeira coisa que eu escuto é: mãe, nasceu com o pezinho torto, posição congênita. Vai precisar procurar um ortopedista. E eu fiquei assim, hã? Como assim? Aí o pediatra passa no quarto, eu percebo que o João tá meio amarelinho ali no hospital. E o médico diz, não, tá tudo bem, dá alta, eu vou para casa. E com 14 dias, o João procura o primeiro ortopedista. Antes disso, eu saio do hospital com ele, meio amarelinho, né, com a impressão que ele está com icterícia. E no 5º dia de vida do João, eu vou até uma fono, com o bico do peito dilacerado. Essa fono salvou a minha vida de amamentação. Eu recomendo para todo mundo, ela trabalha com isso, o nome dela é Laisa. Ela trouxe para a minha vida de mãe ali naquele momento toda a calma que eu precisava ter, porque eu queria amamentar, eu não tinha amamentado a Laura, eu não tive leite o suficiente, né, na minha crença daquele momento, e a Laura rapidamente foi para a mamadeira. E dessa vez eu queria fazer diferente, né? E aí eu vou procurar essa fono, o João tem 5 dias de existência, e ela diz, viu, ele tá com uma icterícia importante, tem que passar no pediatra, tem que falar sobre isso. E, né, me ajudou ali com a amamentação. Eu começo a amamentar o João, começo a ter uma criança que mama 24 horas e começo as idas ao pediatra. O João não ganha peso e com 14 dias ele vai para o primeiro ortopedista. O primeiro ortopedista disse, olha, a gente vai aguardar um pouco, né, temos que ver, às vezes as coisas se corrigem rapidamente. A médica que fez a minha cesárea, o Espírito Santo é tão maravilhoso, né, ela me manda uma mensagem no WhatsApp, como é que você tá? Você já foi procurar o ortopedista para o João? E eu disse sim, o que ele disse? Não, tá normal. Ela falou, viu, eu não entendo muito, né, disso, não entendo nada de osso, mas o pezinho que eu vi precisa de ortopedista sim. Viu, você não quer um outro? Vou te dar aqui o nome de uma pessoa, você vai e leva de novo. Com 21 dias eu estava no 2º ortopedista. E adivinhem, com 40 dias meu filho estava de gesso. Tinha que pôr gesso mesmo. O dia que o João pôs o gesso, eu me recordo que o enfermeiro, que era um lindo enfermeiro que trocava o gesso dele, que pessoa do bem, que pessoa abençoada, gente, que ser nessa terra, que me acolhia ali na minha dor, no meu desespero de mãe, daquela criança pequenininha, baixo peso, 40 dias, com gesso, e coloca o gesso no João. No primeiro dia ele disse assim, olha, ele vai ter dorzinha essa noite. E minha criança chora a noite inteira com aquele gesso. A noite inteira. E eu sinto meu coração rasgando, desesperada com aquela situação.
Nesse meio de caminho, o João já estava no segundo pediatra. O primeiro pediatra queria colocar o João no leite, não, porque ele não ganhava peso, queria que desse o leite no copinho. Eu perguntei, viu, mas ele não tem refluxo? Ah, pode ser que sim, mas a gente tem que fazer ele ganhar peso. Eu falei, espera, tem uma coisa de errado. A fono que me ajudava na amamentação falou assim, não, peraí, vou te dar um outro pediatra. Cheguei no outro pediatra, pede um monte de exame. Glória a Deus. Nada danado. Nada danada, todas as pesquisas de refluxo, de alergia do leite, de tudo que foi feito, de infecção urinária, fezes, tudo, nada deu nada. Então por que meu filho não ganha peso? Não sei. O João foi ao pediatra a cada 10 dias, eu nem sei quantas vezes. Ele foi um menino muito acompanhado. E ao ortopedista também, a cada uma semana para troca de gesso, para acompanhar aquele pezinho, eu nem sei quantas vezes também. Então percebam como é que foi a maternidade do João para mim, como que isso chegou na minha vida. E aí, quando o João sai do hospital com a icterícia, com toda essa situação que eu não conhecia, que eu não sabia o que era, eu converso com meu marido e falo, olha, a fono pediu que a gente fizesse um isolamento com o João, né? Evitasse as visitas inicialmente. A gente não sabe por que ele não está ganhando peso. Meu marido me apoia. Me apoia. A família, as pessoas que queriam visitar, elas ficam felizes com isso? Lógico que não. Mas percebam, tudo que o João tem hoje, eu já sentia como mãe naquele momento. E às vezes, gente, a gente tem que chatear as pessoas mesmo. Porque é a única ferramenta que você tem como mãe para lidar com tudo aquilo que é novo para você. Porque geralmente, você conhece pessoas que vão para visitar a mãe que nasceu a criança? Geralmente as pessoas vão para visitar o bebê, né? Elas não sabem o que tem no coração daquela mãe, quais são os medos que aquela mãe tem naquele momento, o que está acontecendo. E às vezes parece que isso também não importa tanto. E compreendam, família mesmo. Família de verdade vai compreender tudo e vai ficar tudo bem. Aí eu tô lá no segundo pediatra, que pede um monte de exame para o João, um monte de coisas, nada danado. O João continua sem ganhar peso. A fono do João tá ali ajudando na pega, no leite e tudo. E com 5 meses ou 6 meses, né, que começa a alimentação, o João começa a alimentação, começa se adaptando super bem a todos os alimentos, as frutas e tudo mais, e continua sem ganhar peso. E aí? Com 7 meses, sabe o que aconteceu? O perímetro cefálico dele alterou, ele não cresceu 1 centímetro e não ganhou nada de peso. Em 20 dias de diferença de uma consulta para outra. O pediatra dele naquele momento falou assim, olha, com calma, a gente vai ter que procurar um neurologista. Eu saí daquela consulta chorando, desesperada, desesperada. E o meu marido conversa com uma pessoa, conversa com a outra. Eu tinha feito serviço na casa de uma pessoa que era secretário de saúde da época e liga para essa pessoa e fala, eu preciso de um pediatra para o meu filho. E esse cliente do meu marido indica essa pediatra que nós temos hoje, que é uma bênção na nossa vida, que eu chego nela em pânico como mãe, em pânico. Alterou o perímetro cefálico do meu filho não está crescendo, meu filho não está ganhando peso, eu já não sei mais o que fazer. E aí ela começa, ela fala assim, olha, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer tudo. Nós vamos pedir o cariótipo, nós vamos pedir mais exame de sangue, nós vamos pedir teste de refluxo, nós vamos pedir ultrassom dessa cabeça. E aí nós começamos a encontrar o que naquele momento parecia fazer sentido e depois não tanto. O João tinha 2 cistos na cabeça. 2 cistos grandes para o tamanho da cabeça dele, naquele momento. A médica que fez o ultrassom no meu filho, quando fez, começou a ditar as medidas para outra mocinha, que estava ali digitando, né, na hora do ultrassom. E eu lembro que no total dava assim uma coisa de 15 de um lado e 18 do outro. Eu falei, o quê, meu Deus, isso é a cabeça do menino. O que ela encontrou? Quando ela terminou de digitar, ela me disse assim, você quer sentar, mãe? E eu falei, não me poupe de nada.
por favor, eu não quero sentar e eu quero que você não me poupe de nada. Aí ela me disse, olha, o seu filho tem 2 cistos na cabeça, nós não sabemos o que é muito raso o que a gente tem de informação neste momento, nós vamos ter que repetir esse exame, nós vamos ter que acompanhar esta criança, eu peço que você aguarde um pouquinho fora da sala que eu vou ligar para a pediatra dele. Eu encontro com meu marido do lado de fora da sala e ele diz, nossa, mas não é bem assim, será que não é um exagero? Tá? Eu falei, você acha que ela vai ligar para a pediatra dele porque ela foi com a nossa cara? É isso? Percebam que eu não tinha um casamento da Disney e não tinha o pai da Disney, eu também tinha um pai que discordava de mim, mas tinha um pai que me ouvia. E assim nós começamos a acompanhar esse cisto a cada 30 dias, que crescia. Não crescia tanto, mas crescia. Então, a princípio, foi dito sobre hidrocefalia. Nesse mesmo dia foi refeito o exame de refluxo. E ele teve 6 eventos de refluxo em 10 minutos de exame. Um refluxo oculto, mas que ele sempre teve, né? Aí, eu perguntei para a médica que fez o ultrassom do João. Eu falei, doutora, meu filho corre risco de vida? Ela disse, sim, uma porcentagem pequena de risco de vida. E eu saí daquele exame desesperada. E aí já fui no mesmo dia na pediatra dele, que quis ver, né? Porque daí a pessoa que fez o ultrassom, a médica que fez o ultrassom, já ligou para ela já queria que eu fosse até ela, para que a gente pudesse conversar, para que ela pudesse me receber como mãe. Eu já liguei para minha terapeuta, que já tinha me dado alta, falei, viu, volta aqui que eu tô desesperada, tá acontecendo tudo de novo, e a gente já começou em busca de ajuda especializada. A pediatra do meu filho encaminhou o João para fisioterapia porque ele tinha um atraso motor. Ele estava com 7 meses, ele não tinha sentado, ele não tinha firmeza no tronco, ele não tinha firmeza no pescoço, ele era molinho demais. Encaminhou meu filho para fono, porque ele não ganhava peso, ele podia ter problemas na deglutição. E sim, ele tem. Ele é hipotônico. A hipotonia dele faz parte do corpo todo dele. Hipotonia é falta de força muscular. E, gente, meu filho já fez exame de tudo que vocês possam imaginar. Laringofaringoscopia, para ver como é que é a deglutição dele. Não se chegou ainda em nenhum resultado que se possa falar, é isso. Mas a gente já fez, a gente pesquisou. Então, o João começa a rotina de terapias que a Laura já tinha. Aí essa pediatra encaminha o João para um neurologista. Os neurologistas do convênio nenhum tinham consulta para aquele momento, era novembro de 2019. João nasce em abril, em novembro de 2019 já tinha acontecido tudo isso. Percebam como o meu coração ali no dia que ele nasceu já sabia o que estava acontecendo, mas não sabia como lidar com tudo aquilo. E o apoio do meu marido, como é importante. Como é importante, mesmo que ele discordasse, mesmo que ele achasse que de repente não era bem por ali, mas ele estava ali. E aí a gente estava no primeiro neurologista, era novembro, esse neurologista pediu 28 tipos de exame de sangue, eu contei ontem quantos exames de sangue tinham o nome daquele médico, e foram 16 frascos de sangue tirados no mesmo dia da minha criança. 4 punções foram feitas para que pudesse sair o sanguinho sem arrebentar a veia. E eu tinha feito uma conversa com o João. Como eu vi a lista e vi que era grande, eu pensei na minha ignorância que seriam 6 frascos de sangue que tirariam. Isso já era bastante para um bebezinho de 8 meses. E eu me lembro de ir no caminho conversando com ele. Olha, filho, vai doer, a mamãe está com você, você pode chorar, você pode gritar. Isso é linguagem mãe e filho. O seu bebê te entende, mãe. E eu conversei com meu filho. Falei para ele, olha, não pode mexer o bracinho, porque se mexer o bracinho vai machucar. As enfermeiras, quando terminavam, elas tinham água no olho, assim, ó, lágrimas contidas no olho. Mãe, que coisa mais linda esse bebê, que coisa mais linda você conversando com seu filho, orando pelo seu filho, sem xingar a gente de ter que fazer uma nova punção, porque não estava mais saindo sangue. E o João chorava, a gente assim, com o bracinho parado.
E eu avisava ele, filho, desculpa, vai ter que furar outro bracinho de novo, fica com o bracinho quietinho. E a gente virava aquela criança na maca, furava de novo. 4 vezes. Meu marido na porta da sala. Ou há um momento que as enfermeiras estão ali tão desesperadas naquela situação que elas fecham a porta. Sabe o que ele fez? Foi procurar uma capela para orar. E eu orava ali, ó, pro meu filho, segurando ele. Para a mãe que já fez exame de sangue, sabe como é que a gente tem que segurar o bebezinho? Imagine para pulsar 4 vezes. E elas falavam, olha, se não der para pulsar o bracinho, a gente vai ter que procurar ver em outro lugar, tudo bem, mãezinha? Mas tudo bem, Deus sabe o que vocês vão fazer, vai dar tudo certo, Deus está aqui. Eu sei que vai dar tudo certo. E deu, gente. E deu. E isso era dezembro de 2019. Parou tudo, eu voltei no neurologista, vimos todos os exames, nada, deu nada. Graças a Deus. Mas então, o que meu filho tem? Não sei ainda. Quando começa janeiro de 2020, a clínica onde eu levo o João para fazer as fisioterapias me fala, você não quer conhecer uma neurologista que é muito querida, que trabalhou aqui nessa clínica com a gente? Levei o João lá. De novo, não era do convênio. Consulta particular 2 vezes de neurologista. O pai dessa criança trabalhando para pagar essas consultas. E aí essa neurologista vê tudo que foi feito, tinha sido feito perfeitamente bem por aquele neurologista. Ela fala, olha, nós vamos ter que encaminhar o João para um geneticista. Eu ligo para a geneticista, ela tinha consulta para maio de 2020, era janeiro. E tivemos que esperar. Dia 22 de fevereiro, eu dou entrada pela primeira vez na emergência com meu filho com uma febre altíssima. Altíssima. O João já havia tido alguns ganhos ali nas terapias, na deglutição, um pouquinho mais firme, um pouquinho mais de controle de cervical. E do nada, meu filho começa a ter uma febre altíssima. E eu dou uma entrada na emergência no dia 22 de fevereiro, saio de lá com antibiótico, porque eles fazem toda a varredura ali, né, o exame de sangue, o exame de urina, encontram que há uma infecção no corpo, mas não detectam aonde está essa infecção. Eu saio de lá com antibiótico e 4 dias depois, no dia 26 de fevereiro, eu estou lá de volta com esta criança com a mesma febre, tomando antibiótico há 4 dias. É refeito o exame e o número de leucócitos do João tinha mudado só um pouquinho. E aí a médica diz, nós vamos ter que colher o líquor. Gente, eu tinha ouvido coisas sobre isso, me deu um pânico naquele momento. Eu orei a Deus, eu clamei a Deus. Eu falei, pelo amor de Deus, que o Senhor faça essa coleta. Que o Senhor esteja à frente dessa coleta de líquor, porque meu coração está morrendo de medo. Meu filho colhe o líquor dormindo. A febre que ele estava era alta, ele nem acorda. O líquor dele saiu numa bênção. E dali, a médica saiu, deixou ali numa sala com o ar-condicionado super alto. Chama a minha irmã que tinha ido para a emergência comigo. Nós ficamos ali aguardando, eu nem sei por quanto tempo, é mais do que 30 minutos, porque eu tinha que ficar ali segurando ele para ele não se mexer, porque tinha, né, pulsado ali na coluninha dele. E por 15 minutos eu lembro que eu falei para ela, eu falei, dobra o tempo, que eu não quero que ele se mexa por 30 minutos, né? Então é mais do que 30 minutos e entra a médica e diz, olha, ele está com meningite, a princípio nós vamos suspeitar de bacteriana, então nós vamos internar. E eu começo a avisar o trabalho que eu tinha, porque eu tinha encerrado a minha companhia de dança antes do João nascer, mas eu estava dando aula, então eu começo a avisar o meu trabalho, avisar a clínica de terapia, que ele não ia para as terapias, que ele estava sendo internado com meningite, eu precisava avisar, porque essas pessoas tinham tido contato com ele há 10 dias antes, né? É um vírus muito contagioso, né? De contágio muito intenso, é muito grave a meningite bacteriana, se assim tivesse sido. E eu lembro que
Inicialmente eu esqueço de avisar a neurologista dele, a minha irmã vai embora do hospital, porque daí já não podia mais ficar comigo, já tinha que ficar só eu e ele, já tinha iniciado ali o isolamento, que tinha que ser 48 horas de isolamento para poder saber se era mesmo meningite bacteriana ou viral. E a minha irmã chega na casa dela e me manda uma mensagem: Paula, eu vi você avisando um monte de gente, mas eu não vi você avisando a neurologista. Eu falei: é mesmo, não avisei. Avisei a neurologista que estava, gente, em Punta Cana, viajando com o marido. E de lá ela diz: Paula, o João tem que ir para UTI urgente. Ele é hipotônico, o caso dele pode piorar muito rápido. E ela consegue, gente. Em 10 minutos meu filho estava na UTI. Eles puxaram lá o histórico, porque todos os exames que ele tinha feito a vida inteira dele, eu pedi para o meu marido buscar na casa uma pasta sanfonada, cheia, lotada de exames dele, e o meu marido traz, eles puxam lá, e todos os exames tinham sido feitos na Unimed, e o João tinha um histórico gigantesco, e em 10 minutos nós estamos na UTI. Então eu, como mãe, gente, eu levei todos os sustos que dava para levar em um dia. E eu lembro que eu chego na UTI, saí da emergência, né, deixei a Laura em casa, avisei o pai dela, que foi correndo para buscar ela, que ficou na casa da minha irmã, e daí dali para frente era com o pai dela, o almoço, a escola, sabe-se lá por quantos dias, porque naquele dia eu não sabia por quantos dias seriam, né, eu sabia que eu tinha que ficar 48 horas de isolamento já para saber se era meningite bacteriana ou não. E aí eu chego na UTI, deixo o meu bebê, vou lá na casa do chapéu para fazer uma ficha para ele, para depois voltar. Eu tenho que deixar ele sozinho, pela primeira vez na minha vida. A minha criança, que tinha 10 meses, porque é claro que eles iam fazer várias coletas nele de culturas que eles precisavam fazer. Eles precisavam examinar o meu filho de uma forma que eles não queriam que eu visse. E eu vou lá e eu volto com um cartão de acesso por um hospital que para mim parecia um labirinto, para encontrar minha criança de novo. E quando eu chego de volta desesperada para ver minha criança, como é que tá o meu bebezinho? Tem uma enfermeira que fala: você precisa fazer uma entrevista primeiro. Eu falo: pelo amor de Deus, que horas que vai acabar isso? Que horas que eu posso ficar com a minha criança? Era o procedimento do hospital, eles tinham que fazer isso. A enfermeira que vem fazer a entrevista, vocês vejam como Deus não me abandonou em nenhum momento. Tinha sido aluna de uma primeira academia que eu trabalhei. Deus manda uma pessoa que eu conheço. E ela faz aquela entrevista de perguntas dificílimas para uma mãe. Se eu autorizo transfusão de sangue, se eu conheço o que é meningite bacteriana, se eu sei dos riscos dessa doença. Tanta coisa, gente, tanta coisa num dia, de uma semana sem dormir, de febre, de banho, de desespero. Deus manda uma pessoa que eu conheço. Eu fiquei 8 dias no hospital com o João. Rapidamente a gente descobriu que era meningite viral e não bacteriana. Graças a Deus. As chances de recuperação eram todas de uma doença para outra. E os 8 dias que eu fiquei lá, eu senti Deus ali, ó, comigo. Em cada uma das situações. Houveram muitas situações. E aí, lá no hospital, a neurologista do meu filho, que estava viajando com o marido, foi pedindo todos os exames que ela podia pedir, aproveitando a internação do meu filho. Então, meu filho fez tomografia da cabeça para entender o cisto, fez ressonância magnética para entender o cisto, ressonância magnética da coluna para entender se havia algum comprometimento ali na coluna dele. Tudo porque ela de lá estava cuidando do meu filho aqui. Percebem a presença de Deus? Deus estava ali. E aí, João tem alta, 5 de março. Antes disso, no dia da ressonância, ela me disse, falou: olha, eu vou pedir um soro para ele, porque ele tinha feito um primeiro jejum para fazer uma ressonância, que ela já havia pedido, e ele desidratou.
e ficou muito mal. E foi antes, né, dele ficar doente. Aí, quando foi esse momento que ele está no hospital, ela fala, olha, eu vou pedir a ressonância, mas não precisa ficar nervosa, eu vou pedir para eles colocarem ele num soro, ele não vai desidratar. Perfeito. No dia que pediram para iniciar o jejum, eu pergunto, e o soro dele? As enfermeiras me dizem, não está prescrito. Eu falei, como? Meu filho vai desidratar de novo, ele não vai sair, já é o nosso 6º dia aqui, agora que ele não vai sair mesmo, minha filha para fora, o João aqui, meu Deus! E eu encontro uma pessoa que todos os dias me dava bom dia no corredor do hospital, que eu não sabia quem era, não estava com roupa de enfermeiro, não estava com um crachá. E aí eu cruzo com essa pessoa no corredor que me diz, oi mãe, você tá nervosa hoje? O que que tá acontecendo? Ô João, como é que você tá? E eu conto. Acontece que meu filho vai fazer uma ressonância hoje, ele tá de jejum, eu tô nervosa. Não, mas calma, tem que ser assim mesmo, né? Ressonância precisa, tal. Eu pensava que era alguém que estava acompanhando alguém ali, né, no hospital. Eu falei, não, mas não é isso, é que ele tinha que ter um soro prescrito. Ele falou, espera, eu vou te ajudar. Eu sou chefe da enfermagem daqui, eu tô saindo, eu tô me aposentando, tem uma outra pessoa que tá chegando aqui. Ai, Deus é perfeito, né, gente? Eu cruzava com essa pessoa todos os dias no corredor. Foi a pessoa que colocou o meu filho no soro, que me ajudou, que ligou, que foi, eu não sei como que eles fizeram. Se eles ligaram para a médica do meu filho, a médica pediu para um outro médico lá do hospital para escrever. De alguma forma, em 15 minutos o meu filho estava no soro. Percebem como Deus não abandona a gente? E aí, o João tem alta, graças a Deus, no dia 5 de março, a gente supera esse hospital. Foram 8 dias, as pessoas que me encontravam pós isso, elas perguntavam, e aí Paula, como é que foi? Eu falava, você vai achar estranho, mas eu vou dizer para você, foi um tempo tão bom com Deus, tão bom. 5 de março eu saio do hospital e dia 14 de março começa a pandemia. Eu estou com o João em casa, os progressos do João estão maravilhosos, ele aprendeu a sentar, tem um vídeo lá no Instagram, acompanha lá que vocês vão ver que hoje ele sabe sentar. Uma criança que não tinha controle da cervical, que não conseguia ficar em prono de barriguinha para baixo, deitadinho no chão, ele não conseguia levantar o corpinho, hoje ele consegue se levantar do chão e sentar. O João é um presente na minha vida. Ele trouxe algumas palavras para mim. Aventura. O amor cura. Deus existe sempre, jamais Ele nos abandona. A minha família é forte desde que Ele chegou na nossa vida, mais do que nós éramos. Eu tenho um casamento de verdade, onde muitas vezes a gente tem que sentar e conversar. E o João me deu o projeto Mães Especiais.